Paz de Jesus, meu irmão, a paz de Jesus, minha irmã. Que Deus esteja ricamente te abençoando, generosamente, levando até você a sua graça, levando até você a sua bênção, e que o teu coração esteja alegre no Senhor. Teu coração esteja realmente rejubilando de alegria pela presença de Deus. Nós estamos começando neste momento mais um programa Ruá, programa de evangelização do canal da Fraternidade, Frater Play, direto aí para você. Se você está recebendo o programa, eu gosto muito de falar isso, né? Não quero cansar de dizer. Se você está recebendo esse programa, alguém compartilhou contigo, alguém enviou para você pelo WhatsApp ali, mandou o link, porque alguma coisa que foi partilhada, que nós conversamos aqui, foi falado, essa pessoa pensou em ti e disse, isso aí seria legal para ele, seria legal para ela, e mandou para você. Então é uma alegria chegar até você agora. E na unção do Espírito Santo, nessa ousadia, eu quero de verdade que esta palavra, que não é a minha palavra, mas é a palavra da nossa comunidade, que ela chegue até o seu coração e faça de verdade a diferença na sua vida. O nosso grande abraço e a gratidão para você que é nosso colaborador, nossa colaboradora, você que ajuda a manter esta obra, ajudou a construir este sonho que é o tabernáculo de Deus com os homens, que já está trabalhando, que já está evangelizando. Você que conhece o nosso canal, você sabe, nós temos a Hora da Misericórdia, de segunda a sexta, ao vivo, às 3 horas da tarde, na Hora da Misericórdia, programa de oração com as nossas irmãs, com os nossos irmãos ali rezando. Às quartas-feiras, às 11 horas da manhã, programa 100% para Jesus, especial de intercessão da Rádio Fraternidade, que é transmitido também pelo YouTube, também pelo Frater Play, ao vivo, direto aqui do Tabernáculo. Então é muita bênção. E também nós temos aí o programa ID, que você acompanhava, e pode continuar acompanhando pelo canal da Canção Nova RS. Então nós estamos trabalhando, estamos evangelizando, estamos batalhando mesmo. Então obrigado para você que torce, para você que reza, para você que nos conhece e deseja mesmo que esta obra cresça. Muito obrigado. Continue rezando por nós, porque esta oração, além da generosa colaboração financeira, a sua oração por nós, seu sacrifício por esta obra, muito nos ajuda a suportar. Muito mesmo. Então, vamos caminhar juntos. Nosso abraço ao pessoal do Ceará, nossos irmãos da Rede Mariana de Evangelização, que agora estamos caminhando juntos de verdade mesmo. Grande abraço a Deidmar, que foi o nosso contato, que é a ponte, né, entre Rio Grande do Sul e Ceará. Deus abençoe vocês, força, e vamos caminhar juntos. Hoje, eu quero partilhar com você um assunto que faz parte de toda a nossa vida, de todas as pessoas. Ninguém se escapa, e não é ainda a morte. Conversava com um irmão ainda que eu vou fazer um programa tratando sobre a morte. Né? São Francisco chamava a irmã morte. E São Francisco dizia assim, feliz aquele a quem a morte segunda não lhe fará mal. Porque a primeira morte é quando nós conhecemos o Senhor. Né? São Paulo já dizia assim, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, porque eu já estou morto para este mundo, para que o Cristo viva. Então, depois a outra morte vai ser a segunda. Mas ainda não é sobre esse assunto que eu gostaria de partilhar contigo. Mas, ousadamente, aquilo que eu vou falar hoje, aquilo que eu vou partilhar contigo hoje, eu gostaria mesmo assim que fizesse diferença. Porque se nós conseguirmos mergulhar nessa dimensão das coisas que eu vou falar, e você vai ver que é muito menos do que eu vou falar, mas principalmente do que eu vou ler, se a gente consegue mergulhar de verdade, nós vamos ter uma vida diferente. Eu garanto para você. São Paulo, entre tantas palavras, né, entre tanta coisa que São Paulo escreveu, as primeiras comunidades, logo depois ali da ascensão do Senhor, São Paulo tem aquela experiência, e aí começa a formação das comunidades, a evangelização, depois do Pentecostes, né, os apóstolos saem, formam as comunidades, tem a necessidade de manutenção, de esclarecimento, de formação, e São Paulo escreveu. E uma das comunidades para o qual ele escreveu, uma comunidade de Colossos, então é a Epístola aos Colossenses. No capítulo 1, logo no comecinho ali do capítulo, São Paulo vai falar no versículo 24. O título diz assim, participação dos colossenses na salvação. E aí ele vai dizendo, né? Vocês eram estrangeiros e inimigos pelos pensamentos, mas agora, pela morte, o Senhor vos reconciliou e tal. Mas no versículo 24, Paulo fala assim, agora regozijo-me
nos meus sofrimentos por vós. E aí uma palavra misteriosa. E completo o que falta às tribulações de Cristo em minha carne, pelo seu corpo, que é a igreja. Na tradução da Bíblia de Jerusalém diz assim, completo na minha carne os sofrimentos que faltam à cruz de Cristo. Completo na minha carne sofrimentos que faltam à cruz de Cristo. E eu quero partilhar com você hoje, conversar com você hoje sobre o sofrimento. Essa palavra de São Paulo, ela é muito misteriosa, porque depois nós vamos pensando assim, nós somos tentados, né, a pensar, então, o sofrimento de Cristo na cruz não foi completo? Então faltou alguma coisa a ser feita que é a nossa parte? Então nós vamos ter algum mérito? A salvação não foi plenamente realizada na cruz? Nós não fomos totalmente libertados pelo pecado na cruz de Cristo, que nós precisamos oferecer ainda algum tipo de holocausto, algum tipo de sacrifício, o nosso sacerdócio cotidiano com a nossa vida? É isso que falta? Falta alguma coisa? Pois aí eu vou dizer para você que não. Não. O sacrifício do Senhor na cruz foi completo, foi pleno, foi redentor. Mas de alguma forma, ele deu um jeito para que nós possamos participar neste processo de salvação. E nós participamos pelo nosso sofrimento. Existem vários tipos, eu podia ficar aqui elencando com você, vários tipos de sofrimento, né? Sofrimento físico, né? Que é a dor propriamente dita, bateu, quebrou, machucou, arranhou, cortou, e aí dor. É até uma doença, né? Se a pessoa não sente dor. Porque a dor é um sinal de que alguma coisa está errada. Pessoa que tem, e tem algumas pessoas assim, são casos raros no mundo de pessoas que não sentem dor. Daqui a pouco está com um problema grave, quebrou alguma coisa, e não percebe porque é pela dor que a gente sabe que tem alguma coisa errada. Então tem essa dor física, mas tem a dor espiritual, tem a dor do amor, né? A dor do coração, aquela afetividade mal resolvida, que a gente fala com uma dor, a dor que Jesus sentiu no Horto das Oliveiras, aquela dor na alma. São vários tipos de dor, são vários tipos de sofrimento, mas eu quero resumir com você para 2. Eu quero partilhar com você apenas 2 tipos de sofrimento e vou me apegar em um para que a gente possa caminhar juntos nisso. Primeiro, nós temos 2 tipos de sofrimento. Primeiro sofrimento, é aquele que nós sofremos sem Deus. É aquele que nós sofremos sem o Senhor. É aquele que nós sofremos, e aí vem um grande problema que é por que nós sofremos e para que nós sofremos. Se nós passamos por algum sofrimento sem fé, se nós passamos pelos sofrimentos sem olhar pelos olhos, pelos óculos ali, pela visão da fé, nosso sofrimento torna-se muitas vezes insuportável. Insuportável. Porque depois eu vou partilhar com você uma encíclica do Papa João Paulo II, porque o Papa vai dizer assim que é muito mais o para quê do que o porquê. Mas quando nós sofremos sem Deus, nós não entendemos nem o para quê e nem o porquê. A gente não entende nada. E aí o sofrimento, ele vem assim muitas vezes, quando a gente sofre sem Deus, questionamos o próprio Deus. Nós vemos aí ele perguntando, mas por que eu estou passando isso? Por que meu filho está passando isso? Por que a vizinha está passando aquilo? E pelo nosso senso, pelo aquilo que nós temos por um senso de justiça, alguns sofrimentos, entre aspas, são muito injustos. Por exemplo, uma criança que sofre ou que nasce com algum problema e a gente vê toda aquela dificuldade daquela família, com, né, a criança com problema mental, alguma coisa assim, né, tantos distúrbios que tem e a gente olha, mas por que Deus permitiu? Por que acontece isso? Por que aquela vez aqui no Rio Grande do Sul caiu aquele ônibus escolar, quantas crianças morreram afogadas, olha aquela tragédia, aquela tristeza, e aí, mas por que Deus? Por quê? Como é que Ele permitiu? Então, se nós não temos a fé, se nós não estamos assim resolvidos no nosso coração, nós vamos ver as situações de sofrimento, mesmo aquelas que não estão diretamente ligadas conosco, e nós vamos questionar o Senhor, nós vamos questionar Deus, nós vamos perguntar para Deus por quê, e vamos acusá-lo, e vamos dizer para Ele por que tu permitiu que acontecesse essas coisas, que Deus é esse que permite que tais coisas aconteçam. A gente chega nesse ponto.
Tamanha é a dor, muitas vezes. E a gente sabe muito bem que a dor de alma, a dor no coração, a dor sentimental, assim, ela muitas vezes é pior do que a dor física. Quando a gente vê certas situações, assim, é muito pior. Muito pior. Mas não. Eu quero trabalhar com você, partilhar com você, quando nós temos a fé. Quando nós estamos com Deus. Quando nós vivemos a nossa caminhada de fé. O sentido que o sofrimento ganha. A razão que ele toma dentro da nossa vida. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o sofrimento é muito estranho a nós. E é assim que deve ser. Uma pessoa que gosta de sofrer, ela sofre de alguma patologia, de algum problema assim, mental, alguma coisa na sua vida. Porque tem até um nome, né? Os masoquistas. A pessoa que é masoquista, a pessoa gosta de sofrer. Tem gente que se agride, se bate, se autoflagela. Não com o sentido de pecado, de purificação ou penitência, mas pelo simples fato da dor, do sofrimento. Isso não é normal. Mas eu vou dizer para você que o sofrimento é tão estranho a nós, porque não estava nos planos de Deus. Tenha isso bem presente no seu coração. Quando a gente pega a Sagrada Escritura e lê o Gênesis, ali aquela belíssima história ali do Gênesis, a narração da criação do mundo, o homem, a mulher, a gente vê que Deus tinha pensado e ainda tem pensado para nós um mundo que é o paraíso, em que a gente não precisava trabalhar, em que a gente não precisava ganhar o sustento da nossa vida com o suor do nosso rosto, em que não haveria fome, em que não haveria frio, em que não haveria dor, em que não haveria sofrimento. Este foi o mundo pensado por Deus. Um mundo de alegria, de bênção. Um mundo em que Deus, como diz aqui o Gênesis, passeava no jardim do Éden à hora da brisa da tarde. Você imagina ali, um dia de verãozão, assim, aí quando chega o final da tarde, vem aquela brisa que dá uma aliviada. E aí no meio daquela brisa, assim, Deus passeava e tinha com Adão e com Eva, com os nossos primeiros pais, uma intimidade de um amigo que visita, que conversa com outro amigo. Então o sofrimento não está planejado, não estava dentro dos planos de Deus. O sofrimento entra na história da humanidade quando entra o pecado, quando entra o mal. E esta é a narração que nós temos aqui. A narração, a partir do capítulo 3, da desobediência do homem e da mulher, e a partir daí entra o medo, a vergonha, Adão se esconde, ele já não tem mais aquela intimidade com Deus, ele quer ficar escondido porque tem vergonha da sua situação, e aí Deus diz assim, tu vai ter que sair do paraíso, nós perdemos ali, e aí começa toda a história de sofrimento, até que vem o Filho, o próprio Filho de Deus, passar por este caminho, que é o caminho do sofrimento, para pagar a dívida dos nossos pecados, pelo sofrimento. Mas isso é uma coisa que eu gostaria que ficasse muito clara no seu coração, muito clara. Toda vez que a gente sofre, toda vez que a gente passa por alguma situação de dor, ou a gente vê, a gente não pode pensar assim que isso foi vontade de Deus. Não, meu irmão, não. O mundo sonhado por Deus, o mundo pensado por Deus e o mundo que nós teremos acesso depois da nossa morte e depois quando o Senhor vier aqui estabelecer o seu reino, na segunda vinda de Cristo, será um mundo sem sofrimento. Acredite nisso. É um mundo onde nós não vamos sofrer, nós não vamos passar necessidade, nós não vamos ter dor, nós não teremos. Isto não é plano de Deus. Não é plano de Deus. O que não quer dizer que Deus não se utilize disso, como se utilizou ali na cruz, para trazer para o homem a bondade da sua misericórdia. São coisas diferentes, entende? Deus não quis, Deus não tinha previsto, não estava no seu plano, mas quando acontece, ele aproveita aquela situação. E Santo Agostinho vai dizer que Deus, na sua bondade, não permitiria nenhum mal no mundo, se deste mal, através também da sua bondade, ele não fosse tirar um bem maior. E nós sabemos que o sofrimento vem exatamente do mal, da maldade de Satanás. Ele é o pai do sofrimento. Ele é o pai. Então, essa é a primeira coisa que eu quero deixar guardado no seu coração. E o sofrimento é algo tão importante que o nosso querido
santo, São João Paulo II, escreveu em 1984, no dia 11 de fevereiro de 1984. Você sabe, né? Se você não sabe, vou te dando a informação. 11 de fevereiro é o Dia Mundial do Enfermo, da pessoa doente. E o Papa João Paulo II, em 1984, ele lançou uma carta apostólica chamada Salvifici Doloris, o sentido cristão do sofrimento humano. Eu vou dizer para você, se você nunca leu, se você não sabia que existia, ou se você não tem ainda acesso, eu vou te dizer, todo cristão deveria ter esta carta em sua casa. Todo cristão deveria ler esta carta. Ela é muito pequena, ela tem ali 60, vou dizer para você aqui, 68, 70 páginas. 70 páginas com uma letra não muito pequena, que a gente lê assim, ó, rapidinho, mas eu digo para você, o Espírito Santo estava junto ali com o Papa João Paulo II quando ele escreve essas palavras. É impossível que a gente leia esta encíclica e a gente não olhe para as situações de sofrimento, ou mesmo a nossa, de uma maneira diferente, de um jeito novo. E é este jeito novo que eu quero trazer para você, com as coisas que São João Paulo II escreveu aqui. Eu disse para você ali no começo, o sofrimento com Deus é diferente. Sabe por quê? Porque nós podemos fazer aquilo que São Paulo disse. Eu completo na minha carne os sofrimentos que faltam à cruz de Cristo. O Papa João Paulo II vai dizendo assim, que nós temos esta tendência a procurar o sentido, ou melhor, o porquê do sofrimento. E aí ele fala aqui, ele não diz da minha cabeça, né? Ele diz assim que o sofrimento está intimamente ligado com o mal. Na verdade, as coisas vêm juntas. Então nós poderíamos estar perguntando por que o mal existe no mundo, é uma pergunta mais filosófica, mas o fato é que quando nós estamos junto com Deus, o nosso sofrimento torna-se um sofrimento salvífico. O nosso sofrimento se oferecido e unido com o sofrimento de Jesus na cruz, ele é um sofrimento que tem um para quê, muito melhor do que ter um porquê. É ter um para quê. Ou seja, é muito melhor que entender o motivo que está acontecendo aquele sofrimento, é nós conseguirmos pegar aquele sofrimento, que a gente talvez nem sabe por quê, não sabe de onde ele veio, mas colocá-lo, mergulhá-lo junto ao cálice que o próprio Senhor bebeu. E aí nós vamos entender assim exatamente a graça que é aquilo que São Paulo disse, alegro-me nos sofrimentos que tive por causa de vocês, quando ele está escrevendo aos Colossenses. E o Papa João Paulo II vai escrevendo, e ele continua, e ele vai dizendo assim, logo no começo, ele diz assim que a salvação significa libertação do mal, e por isso ela está em relação íntima com o problema do sofrimento. Está em relação íntima com o problema do sofrimento. E aí ele diz assim, e nisso se manifesta o amor infinito, quer do mesmo Filho unigênito, quer do Pai, o qual dá para isso o seu Filho. Tal é o amor para com o homem, o amor para com o mundo. É um amor salvífico. O Papa João Paulo II, ele diz aqui nesta carta apostólica que o sentido último e primeiro do sofrimento, que vai trazer para nós alento ao nosso coração, mas não simplesmente assim, um alento... vamos achar um motivo, assim, só para dizer, para consolar as pessoas que sofrem, ou então assim, não, quando tu estiver com dor, tu pensa nisso que vai resolver e tal. Não. É muito mais profundo do que isso. É um sofrimento que nos liberta do mal, nos liberta, faz com que a gente consiga virar o jogo. A gente está num sofrimento que pode sim nos afastar de Deus se nós começarmos a questionar, e muitas pessoas, muita gente, sai da caminhada, abandona Deus, exatamente por não entender o porquê ou o sentido daquilo que ela, ou alguém da família, ou alguém que está passando. E aí o Papa João Paulo II escreve assim, o amor é ainda a fonte mais plena para a resposta à pergunta acerca do sentido do sofrimento. Esta resposta foi dada por Deus ao homem na cruz de Jesus Cristo. O sofrimento, a dor, o abandono, a humilhação foi o caminho escolhido pelo Pai para que o seu Filho passasse e redimisse a humanidade inteira, desde os primeiros tempos até a sua volta, do pecado. E nós
que estamos caminhando com Deus, nós não podemos esquecer que o próprio Jesus, próprio Senhor, se você pega a carta, principalmente o Evangelho segundo João, quando ele está ali na última ceia conversando com os apóstolos, e em vários momentos ele fala, em vários momentos ele diz, mas em um em especial ele fala assim: no mundo vocês hão de ter aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Quando nós abraçamos a caminhada, quando nós nos convertemos, quando nós começamos a caminhar com o Senhor, a gente tem que ter certo que a nossa vida não será privada dos sofrimentos, porque agora nós pertencemos ao Senhor, pois se nem o Filho de Deus foi privado, entende? Nós precisamos ter enxergar essa dimensão da nossa vida, da nossa caminhada, porque senão quando acontece, nós cairemos assim como uma criança, querendo saber os porquê. Porque quando a criança é pequenininha, já falei isso no meu programa, a criança fala, esses tempos eu vi numa pesquisa, não sei, acho que ela fala 10 ou 20 porquês por dia, uma determinada idade. Por quê? Por quê? Por quê? Mas por que isso? Por quê? Porque é criança, porque ela quer saber. E se nós não temos assim essa dimensão do sofrimento, que faz parte, que é inerente à nossa vida, e que Deus permitiu, mas Deus se utiliza desse sofrimento para que a gente seja liberto, curado das nossas feridas. Se a gente não tem essa dimensão, quando acontece na nossa vida, a gente vai cair. Nós vamos questionar o Senhor, nós vamos perguntar para Deus, nós vamos cair. Entende? Deus permitiu. E aí é muito importante a gente entender que o sofrimento, nós não sabemos efetivamente a causa. E não tem como. Se a gente pega a Bíblia, a gente vai ver coisas muito interessantes. Normalmente, nós temos assim a questão do sofrimento como causa e efeito, né? Ação e reação. Ah, fez isso, vai sofrer aquilo. A gente fala para as gurias, quando a gente é pai ou mãe, a gente educa os filhos com nessa teoria, causa e efeito, ação e reação. Não encosta ali, né? Não vai mexer na vela que está acesa porque tu vai te queimar. A criança desobedece, vai ali, mexe, se queima. Ah, não coloca os dedos na tomada, vai tomar um choque. Né? Bota um casaco, né? As mães sempre falam, não vai para a rua sem casaco, vai passar frio, vai ficar doente, vai ficar gripado. E aí a pessoa fica gripada o quê? Causa, qual é a causa? Não se agasalhou. Consequência, gripe, dor, febre. Causa, não obedeceu o pai e a mãe, encostou ali na vela acesa. Consequência, dor, queimadura. Nós temos dentro de nós, muitas vezes, essa sequência dentro, assim, esse código, né? Ação, reação, causa, consequência. Mas o sofrimento muitas vezes não é assim. Muitas vezes o sofrimento não tem. Os próprios apóstolos uma vez olharam para uma criança que estava doente e perguntaram para Jesus, quem é que pecou? A criança ou os pais? Jesus disse, nenhum dos dois pecou. Essa doença veio para a glória de Deus e ele cura aquela criança. E aí, quando nós pegamos, e aí o Papa João Paulo II fala na encíclica também isso, exatamente para tirar, não estou tirando da minha cabeça, exatamente para desmanchar dentro de nós essa razão de causa, porque senão nós vamos olhar assim para as pessoas que sofrem, e às vezes são pessoas que não teriam motivo, claro, a gente não vê o coração, mas a gente fica sem entender, e às vezes não tem que entender. É isso que é interessante, não tem que entender. Se nós pegamos o livro do grande de Jó, o livro de Jó, nós vamos ver em Jó um homem de Deus, temente a Deus. Nós vamos ver um homem que obedecia ao Senhor. E ele tinha todas as coisas, ele tinha 7 filhos, tinha não sei quantas juntas de bois e ovelhas e vacas, e era um homem próspero. E aí diz a palavra que Satanás passeava um dia assim, parou na frente de Deus, e aí Deus, vendo aquele seu filho, disse assim, ouvistes o meu filho Jó, como ele é obediente, é temente a mim? E aí Satanás diz assim para ele, olha, mas ele tem tudo, assim até eu faria, mas tira alguma coisa dele para tu ver. E aí Deus disse assim, então tá, pode tirar, mas só não lhe atinge. E aí Satanás vai lá e as narrativas da Sagrada Escritura é fantástico. Vem um vendaval e leva não sei o que, vem um vendaval, daqui a pouco Jó está completamente pobre e sem os filhos e sem nada. Mas continua firme a Deus. Ele diz assim, Deus deu, Deus tirou. E aí o Satanás não se dá por satisfeito. E aí Deus mostra de novo, tá vendo meu filho Jó? Continuou fiel a mim, não virou as costas. E aí Satanás diz assim, bom, mas ele continua ali com saúde e tal. Aí Deus permite a aprovação da saúde, mas não lhe tire a vida, autoriza. E aí Jó cai com uma lepra que ia do alto da sua cabeça, do seu fio de cabelo até a sola do pé, que ele se coçava com um caco de telha.
E aí vem os amigos e começam a dizer, tu pecou, porque isso que tu tá recebendo essas coisas, porque no Antigo Testamento a doença, a dor era muito ligada à maldição. E Jó não era maldição, era provação. Jó estava sendo provado e foi provado e depois ele foi restituído com mais ainda porque foi fiel na provação, fiel no sofrimento, fiel no pouco e Deus lhe confiou mais. Por isso que para nós é muito difícil nós ficarmos buscando os porquês de sofrimento, de coisas que nós não temos a plena razão das coisas, ou a sabedoria da ciência, nós não temos. Mas Deus tem. Por isso que eu te digo que é muito melhor nós focarmos no para quê. É muito melhor nós focarmos no sentido. É muito melhor quando a gente vai passar por uma situação de sofrimento, a gente fazer aquilo que o Papa João Paulo II disse, que o Senhor permitiu. Ele diz assim, olha só, quererá isto dizer, ainda na parte de completa, né, completo na minha carne, os sofrimentos que faltam à cruz de Cristo, São João Paulo II diz assim na encíclica, quererá isto, porventura, dizer que a redenção operada por Cristo não é completa? Não. Isto significa apenas que a redenção operada por virtude do amor satisfatório permanece constantemente aberta a todo o amor que se exprime no sofrimento humano. Nesta dimensão, na dimensão do amor, a redenção já realizada totalmente realiza-se, em certo sentido, constantemente. A redenção já foi plenamente realizada na cruz, mas o Senhor, na sua imensa sabedoria e misericórdia, sabendo daquilo que é a vida humana, daquilo que é o nosso vale de lágrimas, Ele deixa a redenção constantemente sendo atualizada pelo sofrimento que nós passamos e oferecemos. Por isso que eu desejo de verdade que no seu coração, dentro da sua alma, você entenda, você comece a entender que aquele sofrimento que nós passamos, muito antes de perguntar por quê, é já começar desde o primeiro momento a oferecer ao Senhor. Unir a cruz de Cristo. Olhar para o Senhor porque nós temos nele um Deus feito homem que sabe o que é o sofrimento, que passou pelas mesmas coisas que nós, exceto no pecado, e sofreu, apanhou, sofreu dor, ele foi abandonado, na suprema angústia ele sua sangue, que não é impossível de acontecer, mas é um estado de angústia, é um estado de quase depressão, um estado assim de dor, de alma, que chega a se romper os vasos assim mais superficiais da pele. O Senhor passou por tudo isso. E nós podemos, quando sofremos, unir este sofrimento ao sofrimento do Senhor. E isto é redentor. Isto transforma a nossa vida. Porque no momento em que nós passamos por isso, e todos nós passamos, e por mais que a gente se cuide, eu cuido da minha saúde, eu cuido da minha alimentação, eu pratico esporte, eu faço um monte de coisa, eu vou no médico, faço meus check-up, tomo os remédios direitinho que tem que tomar, tudo, a gente faz as coisas para prolongar a vida e evitar a dor. A nossa vida é assim. Nossa vida é isso, é evitar a dor e procurar prolongar a nossa vida. Nós fazemos isso, por mais que a gente faça, talvez as pessoas em torno de nós não façam. Pessoas que nós amamos, que nos são caras e queridas ao coração, e daqui a pouco a gente vê alguém que a gente ama sofrendo, nós vamos sofrer junto. Então, em algum momento, ele vai encontrar o nosso endereço. E nesse momento que ele chegar, eu te digo de verdade, olha para o Senhor, olha para a cruz de Cristo, e sente que você está ali um pouquinho crucificado com Ele. Sente que você está ali, sabe, olhando e você está ali abraçado com Ele na cruz. E o seu sofrimento vai ter um outro sentido. E a sua alma e a sua vida, naquela hora de dor, ela vai ter um outro sentido, porque vai ser uma dor redentora também, porque vai se unir, vai se misturar à cruz de Cristo, como acontece na Santa Missa. Se você presta atenção ali na hora do ofertório, quando o padre pega as galhetas, uma com vinho e outra com água, ele coloca o vinho no cálice e depois ele pega a água e coloca uma gotinha de água. Aquela gotinha de água significa a nossa humanidade misturada ao vinho que será consagrado e vai se autossubstanciar, vai se transubstanciar. Ele vai
vai se mudar no sangue do Senhor, que ali está junto com o sangue do Senhor também a nossa humanidade. E será o sangue redentor de Jesus. Por isso que é muito importante nós entendermos quando o Papa João Paulo II diz essas coisas, e que é uma bênção de Deus, e que é incrível. O Papa continua dizendo assim, torna-se, veja bem, torna-se fonte de alegria superar o sentimento da inutilidade do sofrimento, sensação que por vezes está profundamente arraigada no sofrimento. Olha só, o sentimento de inutilidade, ou seja, eu estou sofrendo por nada, eu estou sofrendo por alguma coisa, não sei porquê, fazia tudo direitinho, apareceu uma doença, um tumor, um negócio, sei lá, eu estou sofrendo, mas não sei porquê, não precisa saber. Mas quando você sabe que o seu sofrimento não é inútil, mas é um sofrimento que pode ser unido ao sofrimento do Senhor, pode ser oferecido pelas almas do purgatório, pode ser oferecido pelos seus pecados, pelos pecados dos seus familiares. Isso muda a nossa vida. Por isso que ele diz assim, torna-se fonte de alegria quando nós superamos este sentimento de que aquilo que sofremos por sofrer sem utilidade alguma. Não é assim. Não é assim. Então eu digo para você, teria mais coisas aqui para ler, mas eu poderia ficar só lendo aqui o que o Papa João Paulo escreveu, porque é simplesmente fantástico. Então eu te digo, aqui, ó, eu comprei pela internet, paguei R$ 3,50. Você vai pagar mais de frete, talvez, do que esta preciosidade que vai mudar o seu jeito de ver a vida e o seu jeito de passar pelas situações de dificuldade. Então, hoje, nesse dia, eu te convido a nos colocarmos na presença do Senhor, nos colocarmos na presença maravilhosa de Deus, oferecendo desde já o nosso sofrimento. Eu sei que a gente passa por várias situações de sofrimento, os nossos entes, nossos queridos, nossa família. Nós vemos aí, estamos terminando, graças a Deus, com esta pandemia, mas foi um sofrimento mundial, coletivo, mundial. Se nós juntássemos toda a lágrima que foi derramada, quantas talhas de água estariam cheias de lágrimas, que o Senhor agora vai transformar em vinho, vinho da alegria. Quantas? Então, nós passamos a nossa vida a pessoas que sofrem mais, pessoas que sofrem menos. Tem épocas na nossa vida que nós passamos pelo vale das sombras da morte, nós passamos no sofrimento, mas eu digo para você, o seu sofrimento não é inútil, não precisa ser inútil. Nós podemos passar por isso como o Filho de Deus passou. Ele mesmo disse, vós bebereis o cálice que eu vou beber. Quando Tiago e João pediram para sentar um à direita e outro à esquerda, ele disse, podem beber o cálice que eu vou beber? Eles disseram, sim, podemos. E o Senhor confirmou, sim, vós bebereis. Nós beberemos este cálice em algum momento da nossa vida. Mas quando nós bebermos, a gente saiba que esse sofrimento, essa sensação, essa dor, esse abandono, essa angústia, ou essa dor física, ou seja o tipo de dor, o tipo de sofrimento que vai nos afligir, a hora que nós misturarmos na cruz do Senhor, a hora que nós misturarmos este sofrimento com o sofrimento do Senhor, ele também é sofrimento redentor, ele também é sofrimento libertador, ele também é sofrimento que traz vida, e vida em abundância. Guarde isso no seu coração. Peça para o Senhor essa graça de não se esquecer mesmo, e não questionar o Senhor, não se virar contra Ele, muito antes pelo contrário, se aproxime mais de Deus, porque se você é pai ou mãe, mas mesmo você sendo filho, você sabe, aquele que tem muitos filhos e um deles está doente, a atenção, o carinho, o cuidado vai para o mais frágil, que está doente. Então, quando você estiver passando por isso, saiba, você estará sendo olhado, você estará sendo cuidado. Então ofereça, una-se à cruz do Senhor e você vai ver que tudo vai ficar diferente. Tudo vai ficar diferente. Eu te convido então para a nossa oração final, aqui junto à cruz, a resposta do amor de Deus ao sofrimento humano, e vamos rezar. Meu Deus, eu creio, adoro
espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. Para você que acompanhou o programa, para você que recebeu o link do programa e partilhou, para você que acompanha todos os programas, eu sei que tem gente que acompanha direto, assim, todos os programas. Lembrando que ainda estamos recebendo para quem quiser um dia vir aqui, vai passando a pandemia, as pessoas vão se vacinando, as coisas vão melhorando. Você pode vir aqui às quartas à noite, 19h30, acompanhar a gravação ao vivo do programa Ruá. Tá? Então, se você se sentir convidado, venha. E muito obrigado a você, colaborador, colaboradora. Continue junto conosco, acompanhando os nossos programas, porque nós queremos apenas e tão somente cumprir a vontade do Senhor, manifestada no carisma do nosso fundador, o Padre Ladislau. Evangelizar acima dos telhados. Até semana que vem, se Deus, o nosso Senhor, quiser e permitir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.